Então, vamos lá, gente, 7h10, então vamos começar. Eu peço que vocês deixem o microfone desligado. Eu vou ter uma fala com vocês. Aí, na hora que eu terminar a minha fala, eu vou abrir para que, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta. Aí, depois entra a Giovana com a fala dela. E, no final, eu volto também para despedir de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda, a gente volta a falar, tá bom? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês nessa reunião. Essa reunião diferente, né? Mas importante, necessária, já que nós estamos findando um semestre, né? Um semestre que começou de um jeito, terminou de outro, muito diferente do que planejamos, do que pensamos. Mas é o que a gente tem e é o que a gente precisa caminhar, é como a gente precisa caminhar. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês uma tela para a gente ir seguindo aqui. Eu quero que possamos sair dessa reunião melhor do que estamos. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Acho que essa oração fala muito do momento que nós estamos vivendo, né? Então, que Deus nos abençoe para que tenhamos uma boa reunião. Quais os objetivos dessa reunião, gente? Primeiro, quero fazer uma análise do cenário do ensino fundamental para vocês. O retorno da pesquisa sobre o ensino remoto, falar para vocês da preparação para as aulas presenciais, responder as perguntas enviadas por e-mail, e depois vem a Giovana com a fala dela, que é pontuar o trabalho pedagógico da escola. Primeira coisa da análise do cenário da educação, do ensino fundamental. A gente, né, já colocou isso para vocês, mas eu gosto de deixar muito claro. Teve a redução dos dias letivos, mas a gente não teve a carga horária. Qual é o horário para o ensino fundamental? Então, é o que acontecer. Parte dela será remota, parte dela presencial. As atividades pedagógicas não presenciais são com aulas síncronas e assíncronas. Giovana vai falar mais para vocês dessas aulas, porque a partir de agosto os meninos vão ter uma intensificação na quantidade de aulas, né? Então, vocês vão ter que se organizar já para o mês de agosto, que nós vamos ter algumas alterações para agosto. Como, então, oferecer uma escola completa em um ambiente virtual? Porque é o que a gente tem, hoje a gente ainda não tem uma previsão de retorno, né? Então, assim, a gente tem que oferecer, dentro do que a gente tem, uma escola completa. E o que o IEP entende como uma escola completa? Uma escola que tem um ensino de qualidade, uma formação humana e um ambiente receptivo. Nesse ensino de qualidade, como é que nós estamos trabalhando? As atividades diárias na Agenda Edu, vídeos das atividades pedagógicas, aulas online, avaliações diagnósticas e readaptação do calendário escolar. Então, assim, a Giovana vai falar com vocês mais detalhadamente dessa parte pedagógica, mas eu quero pontuar com vocês aqui que o calendário escolar, eu e a Giovana já fizemos 3 calendários, que a gente fez na perspectiva de voltar em julho e voltar em agosto, e a gente vai se organizando para setembro agora. Então, mas de qualquer maneira, indiferente de... As aulas já estão previstas para ir até o dia 30 de dezembro, e em janeiro a gente ter 15 dias de aula também. Então, assim, já estou pontuando isso para vocês, porque vocês vão precisar se organizar. E também no retorno, as crianças terão aulas na parte da manhã,
porque a gente ficou um período parado, então a gente precisa repor essas aulas que os meninos não tiveram, e mesmo porque esses dias agora que nós estamos tendo aula, os meninos tinham 4 horários de aula por dia, agora estão com a carga horária reduzida com uma. Então, a gente vai ter que repor esses horários também. Então, vocês já se organizem, porque, assim, esse segundo semestre, a gente vai intensificar a quantidade de aulas remotas, porque senão vai entrar muito para dentro de 2021, para a reposição da carga horária. A formação humana. Como é que a escola trabalha junto com vocês? As dicas da Share Baby, as atividades de integração família e escola e a roda de conversa em família, que também Giovana vai conversar com vocês mais especificamente. O ambiente receptivo. O que o IEP pode fazer nesse momento para criar esse ambiente receptivo junto às famílias? Primeiro, assim, vocês têm total acesso a mim e a Giovana, né? Via WhatsApp ou via Agenda Edu, né? A gente está sempre em contato, eu me disponho sempre a estar marcando com vocês na escola também, caso vocês queiram, né, sentar comigo para conversar alguma coisa. A Giovana, a mesma coisa, ela, né, já disponibilizou o número dela para vocês estarem se orientando junto a ela. Compartilhamento das atividades com as famílias, então, assim, a gente não deixou parar a nossa rede social, porque a gente entende que é um momento de troca de experiência entre vocês, que para a gente é muito importante isso, então a gente tem buscado, a gente solicita, né, às vezes a gente não tem muito retorno de algumas famílias, outras com mais afinco, mas a gente sempre está solicitando isso para poder estar mostrando para vocês como é que os trabalhos estão acontecendo, e vocês podem estar aprendendo uns com os outros também, porque é tudo novo, né, para a gente enquanto escola, e para vocês enquanto pais, essa nova forma de ensinar e de aprender. A vídeo de atividade dos funcionários, que foi um meio que a gente encontrou de aproximar os alunos, né, de todos os funcionários da escola, e ao mesmo tempo dar uma direção, né, de um trabalho pedagógico, uma atividade interativa para vocês. As aulas online, que elas, né, são diárias, de segunda a sexta-feira, junto à professora, e o drive-thru também, que a gente viabilizou, porque a gente viu que seria um momento diferente, a gente estava carente de se ver pessoalmente, né? Então, assim, foi um momento que a gente buscou estar aproximando de vocês também. Para esse segundo semestre, na medida do possível, o que for surgindo, nós vamos também, né, implementando na escola, tudo de acordo com a legislação e com as normas de segurança para que tudo transcorra bem, como foi esse primeiro semestre. Então, diante de tudo isso, o que é uma escola completa hoje? Antes, gente, a gente tinha um planejamento estabelecido. Hoje, o nosso planejamento, ele está reorganizado. Por quê? Porque não adianta, por mais que os alunos vão cumprir as 800 horas, não é a mesma coisa uma criança está aprendendo com o ensino remoto, uma criança está aprendendo na sala, com a interação com a professora, com o comando da professora, com as intervenções da professora. A gente sabe que isso é muito diferente, o remoto do presencial. Então, o conteúdo de 2021, isso vem do Ministério da Educação, tá, gente? Não é eu quem estou falando, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso, por causa eu falo de outras escolas, né, mais para frente, que o planejamento desse ano, o que a gente não conseguir concluir, a gente vai jogar para 2021 e para 2022, para que a gente não atropele o processo das crianças, tá? Então, assim, não é só o planejamento de 2020 que está sendo reorganizado, não, é o de 2021 e de 2022. A aula era presencial, então agora nós estamos num ambiente virtual, essa é a nossa realidade. A escola determinava um ambiente, pais determinam um ambiente, aí eu acho assim, que é uma coisa que vocês têm que pensar muito, refletir muito. Eu sei que Giovana faz um trabalho muito interessante com você sobre isso, mas eu gosto de pontuar também. Antes, quando a professora ia dar um trabalho de literatura, ela levava as crianças para a biblioteca, levava as crianças para o espaço verde da escola, porque o aprendizado era dentro da escola. Agora é com vocês aí. Então, assim, eu penso muito assim, como estão acontecendo os momentos de aprendizagem das crianças em casa. Na hora que o menino está fazendo uma atividade, fazendo um dever, fazendo uma avaliação, fazendo atividade do livro didático, ele está fazendo no quarto dele, num ambiente tranquilo, ou ele está fazendo na sala, com a mãe dando comida para outro filho, com outro menino correndo, com a televisão ligada. Então, assim, é vocês que vão ter que viabilizar o ambiente do filho de vocês. Quanto melhor é o aprendizado. Antes, os professores eram os orientadores,
Hoje, professores e pais são orientadores, né? A escola sozinha não dá conta, vocês sozinhos não dão conta, vocês precisam da nossa organização de planejamento, mas quem acompanha junto às crianças são vocês. A gente tinha um conhecimento digital, agora nós precisamos dominar as tecnologias, né? Isso aí é uma novidade para todos, vocês enquanto pais, as crianças que às vezes até nos dão banho nisso, né? E nós enquanto escola também, temos que aprender a mexer com o Google Meet, com o Zoom, com fazer interação, com compartilhar a tela, isso aí é uma realidade nossa. Ensinar as crianças, né, que na hora da professora estar falando, o microfone está desligado, que tem que aguardar a vez de falar, não pode, então assim, é um momento da gente estar crescendo no aprendizado das tecnologias. A gente tinha um afeto com toque, gestos e palavras, e agora o nosso afeto, ele só vai ser através dos gestos e das palavras, então por isso que é tão importante a criança participar das aulas online, mesmo que elas fiquem gravadas. A gente sabe que cada um tem a sua realidade, mas o ideal é que a criança participe, porque ali a Amanda sempre faz um momento de interação com vocês, com as crianças, né, no caso, e é importante as crianças estarem ali naquele momento junto à professora, para poder estar recebendo esse afeto, né, naquele momento. E os pais participavam do processo ensino-aprendizagem. Agora vocês têm que participar com afinco, porque o mais difícil que seja o momento, né, eu sei que cada um tem uma realidade, a participação de vocês hoje para o processo ensino-aprendizagem, ela é fundamental. Porque essa é a nossa realidade, ela vai ter consequências, a gente sabe disso, mas precisamos compreender que temos que fazer esses momentos da educação com seriedade e com união, para que aconteçam da melhor maneira possível. Nós como escola e vocês como pais ou responsáveis. Não somos nós sozinhos, nem vocês sozinhos. Vamos juntos. Porque assim você que as cicatrizes fiquem mais brandas para as crianças. Não podemos comparar, em hipótese nenhuma, viu, gente, a escola remota com a escola presencial. Mas é o que a gente tem e precisamos fazer dela a melhor possível. É o que a escola vem buscando fazer. Não é o que eu queria, não é o que a Giovana queria, tenho certeza que não é o que os professores queriam e que vocês queriam, e muito menos as crianças. Mas é o que nos tem de realidade hoje. Então, desse momento, desse ano de 2020, o melhor possível para o aprendizado das crianças. Eu tenho certeza que eu, junto com a equipe, estamos procurando fazer o melhor, né, respaldado nas linhas pedagógicas, filosóficas da escola e no que a legislação nos permite. A gente está caminhando assim e a gente fazendo do nosso lado, buscando a interação de vocês, que vocês façam a parte de vocês do outro lado. Então, eu gostaria agora de dar um retorno para vocês com relação aos gráficos das pesquisas que a gente enviou para casa. A primeira pergunta é, se o período integral fosse retomado, você contrataria esse serviço? Dos 44 pais que responderam à pesquisa, 17 responderam que o serviço do integral ele não era contratado antes e não vai ser contratado agora. Então, a criança que não era do integral continuará sem o integral. 3 responderam que o serviço do integral não era contratado, mas que pode ser que venha a ser contratado agora. 16 responderam que o serviço do integral era contratado antes e poderá ser contratado agora. E 8 que o serviço do integral era contratado antes, mas não será contratado agora. Então, a gente vê que caiu o interesse no nível no integral da escola. Eu coloquei esse gráfico para deixar claro para vocês que no cenário que eu tenho hoje da escola, se a gente retomasse na próxima semana ou no mês de agosto, a escola voltaria com o mesmo serviço dela, nas mesmas condições, com horário integral, horário parcial, tudo como a gente estava antes da pandemia. Se a escola fosse autorizada a retomar as aulas presenciais ainda este mês, o que você faria? Dos 45 pais que responderam, 16 falaram que não retomaria agora, pois ainda é incerto quais adaptações e medidas devem ser tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. 7 responderam que não retornaria agora e esperaria mais um pouco, para saber como seria este processo. 19 retornaria para a escola e acompanharia as adaptações e medidas tomadas para resguardar a saúde de todos os envolvidos. E 3 retornaria para a escola de qualquer maneira, pois acredita que as medidas necessárias seriam tomadas. Então, assim, a metade voltaria e a outra metade não. Se a gente seguir
o modelo de São Paulo, de retorno para a escola, isso aí é até um ponto positivo para a gente, porque isso São Paulo está retornando com 35% só do número de alunos. Então, a gente não poderia retomar com a escola toda, né? Na sala hoje do primeiro ano tem 16 crianças. 35% aí dariam 7 crianças, 6 crianças por dia. Não, a gente não poderia estar com todas as crianças no mesmo dia. Então, como já veio o interesse de alguns não retornarem agora, a gente continuaria dando o suporte online e teríamos essa escala. Mas isso aí, gente, eu estou falando de São Paulo, eu não sei como será a nossa, a gente tem que aguardar para ver qual vai ser as orientações da Secretaria de Educação Municipal de Belo Horizonte. Você ficaria mais satisfeito com a escola se as aulas remotas continuassem como estão sendo ministradas atualmente? 5. Ou seja, não teria retorno às aulas. Passassem a ser ministradas de maneira complementar à retomada das aulas presenciais? 14. Alguns gostariam que continuasse com parte sendo remota. Fosse suspensa assim que as aulas presenciais recomeçassem? 25. Então, a maioria quer que retorne à aula presencial. Mas tudo isso que eu estou pontuando com vocês depende de como for o protocolo de retomada em Belo Horizonte das aulas para o ensino fundamental. Os protocolos de retomada. A escola já está se organizando para a retomada com as mudanças necessárias. Primeiro, a direção e a coordenação estão se reunindo, montando os protocolos para a preparação das aulas presenciais. Então, assim, eu tenho me reunido com a Giovana semanalmente, montando todo o esquema de como será esse retorno, preparando o treinamento tanto para a equipe, né, funcionários e professores, a escola fazendo os investimentos necessários, porque a gente precisa comprar alguns equipamentos para a retomada, e também já fizemos as medidas junto às famílias, porque antes de retomar, vocês terão que preencher uma ficha de autorização para as crianças retornarem à escola. A gente fará uma outra reunião para falar com vocês sobre como é que vai ser o antes de sair de casa, as orientações de convivência dentro da escola, portão de entrada da escola, como é que as coisas vão funcionar, na sala de aula, como vai funcionar, e a volta para casa. Então, assim, a gente já está organizado para a retomada. Mas, assim, muitos pais me perguntam isso, quando? Eu não sei, gente. Aí eu não tenho como falar para vocês, nem como, nem quando. Eu tenho que falar para vocês. O que saiu de legislação, eu e Giovana já nos organizamos para a escola retomar. Mas quando vai ser e como vai ser realmente, eu preciso aguardar as autoridades, as orientações das autoridades. A fala da Giovana, porque nenhum pai me enviou uma pergunta. Então, eu vou abrir para vocês agora. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa do que eu falei ou alguma coisa que vocês gostariam de saber que eu não pontuei, eu abro para vocês agora. Aí vocês podem colocar o microfone e falar quem tiver alguma dúvida. Olane, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria saber, assim, que você falou que possivelmente, que tudo indica, esse ano letivo vai entrar, né, para 2021, uma parte dele. Tá dentro, assim, dos planos da escola implantar a segunda série na escola? Sim, 2021, a gente vai dar continuidade ao ensino fundamental. Ah, tá. É porque, né, talvez seja uma opção, assim, né, de manter na escola, e aí a gente. Por exemplo, para quem não mantivesse a criança na escola, mas não tem como nem saber, né, Lana, como que ficaria isso em relação a. Eu acho que até a Fernanda, a mãe da Letícia, já tinha me feito essa pergunta, porque como ela mudou de cidade, está morando em Lagoa Santa, a Letícia deve ir para Lagoa Santa o ano que vem. Olha, ainda não saiu nada sobre isso, mas certamente o Ministério da Educação ele deve dar uma data limite para as escolas fechar um ano, para que a criança possa fazer essa mudança de escola. Mas não saiu nada sobre isso ainda, então a gente tem que aguardar. Porque, assim, como cada escola tem uma realidade, é o que eu tenho falado para vocês. Por exemplo, se as aulas voltarem em agosto, por exemplo, eu só tenho um turno da escola funcionando, eu posso dar 4 aulas de manhã, 4 aulas à tarde e terminar o ano até em dezembro mesmo. Mas essa é a realidade da minha escola.
Há uma escola que trabalha no turno da manhã e da tarde, ela não tem condição de dar 4 de manhã e 4 à tarde. Então, como é que ela vai fechar até dezembro? Ela vai entrar. Então, se deve-se ter um prazo estabelecido, mas esse prazo ele só vai sair quando as aulas retornarem, porque antes disso não dá para se dar prazo de nada, porque é certo para todo mundo. Entendeu, Raquel? Mas algo nesse sentido deve sair do Ministério da Educação. Aí vem lá de cima para as escolas poderem se organizar. Ok, Nada. obrigada. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta, Diga. Lânia. Uma das perguntas eu sei que a gente no momento não se vislumbra nenhuma data para o retorno das aulas, mas uma pergunta do questionário era com relação à expectativa dos pais, e essa pergunta não foi mostrada aí a resposta, não sei se você a tem em mãos. Eu acho que tinha assim, quando você vislumbra o retorno às aulas? Agosto, setembro? Acho que foi setembro até o mês mais longínquo que vocês haviam colocado. Se você sabe informar qual era a expectativa das famílias. Eu não tenho, é porque o computador, eu até tenho esse retorno, esse dado, sim. Mas é porque esse dado, ele é mais assim, a gente usou ele mais para a educação infantil, que é o que eu estava mais preocupada, porque o ensino fundamental, indiferente ele tem que cumprir as 800 horas. A educação infantil, tem pai que já falou assim, olha, já que não tem que cumprir as 800 horas, para mim não é tão interessante assim. Então, assim, era mais para a gente ver a perspectiva da educação infantil. Aí, o ensino fundamental, indiferente, tem que ter as 800 horas. Meio que vai até julho do ano que vem, mas nós vamos ter que cumprir as 800 horas, porque para o ensino fundamental não teve essa flexibilização. Tá. Mas eu mando esse dado para você também, tá? A outra pergunta que eu vou fazer, acho que pode parecer até um pouco delicada demais eu entrar nesse âmbito, mas como você mesmo falou, a realidade das escolas é bem diferente uma da outra, né? E eu não sei o número de evasão de alunos da educação infantil, quanto que isso resvala na educação do ensino fundamental e tal, com relação à saúde financeira da escola. O que assim, vocês fizeram toda uma adequação, tiveram que demitir pessoas, enfim. Tá dando para levar, mesmo com essa indefinição de quando vai acontecer, porque o termo, por exemplo, é tipo assim, vai postergando, 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 chega um momento assim, gente, a escola vai fechar. Entendeu? Não, bom, assim, eu tô falando assim, de uma projeção até dezembro, para a escola, né, a gente não tem essa perspectiva de fechar, não. Agora, vamos supor que entra 2021, aí a coisa vai indo também, aí eu não posso garantir nada, porque eu também não sei como é que as coisas vão caminhar. Mesmo porque, assim, teve pais de ensino infantil 1 que tirou o menino da escola, mesmo sendo idade obrigatória. Então, assim, vai de também como é que as coisas vão caminhar. Mas hoje, vocês podem ficar tranquilos. A escola não tem perspectiva nenhuma de fechar, nem educação infantil e nem o ensino fundamental. Muito menos o ensino fundamental, tá? Pode ficar tranquila com relação a isso. Tá, beleza. Porque eu imagino também que quando houver o retorno, as escolas que conseguirem se manter, não vai ter vaga para todo mundo no ensino público. Aqueles que saem... Amém, hein? Já pensou? Vai todo mundo vir para ir particular? Mas é verdade também, né? É uma realidade. Enquanto outras infelizmente, vão fechar, as que conseguirem aí se manter, vão ter um público aí retido, né? Não, mas assim, com relação a isso, você não é a primeira mãe que me pergunta isso, não. Ou já atendi, né, até na própria escola, o pai que está pensando, mas eu estou preocupado, porque eu estou aqui, de repente, a escola fala, vou fechar ali. A gente tem um controle, né, a escola, eu sou muito organizada, vocês já devem perceber, assim, como é que eu sou uma pessoa muito estratégica, muito organizada, muito planejo muitas coisas dentro da escola. Eu tenho um limite, obviamente, mas eu acredito só se assim, for uma coisa que aí eu acho que não vai ser só eu que vou quebrar, não, vai ser todo mundo, vai todo mundo quebrar junto. Mas, assim, para garantir o ensino fundamental, vocês podem ficar tranquilos, principalmente o ensino fundamental. Isso aí, ele vai para o ano que vem tranquilamente, mesmo porque eu já estou com a organização do segundo ano para o ano que vem da escola. Ok, beleza. Entendeu? Da minha parte é só, obrigada. Mais alguém? Então, vou passar para a Giovana, tá ok, gente? Aí a Giovana vai entrar com a fala dela agora.
para voltar lá no início. Bom, pessoal, então, dando continuidade aí, né? Agradecer por podermos conversar assim, estar dentro da casa, né, de cada um. Que Deus continue nos abençoando, né? E como primeira reflexão que nós vamos fazer aqui, eu trouxe a linha do tempo, né? Como tudo aconteceu. Então, lá em 18 de março, né, começou essa mudança total na vida da gente, né? E aí, logo depois, de 24 de março a 7 de abril, nós iniciamos o atendimento remoto, né? Ainda muito mínimo, mas começamos, principalmente no ensino fundamental, já com envio de roteiros. Na educação infantil, a gente começou um pouquinho depois, mas no ensino fundamental foi imediatamente. Aí, de 8 a 21 de abril, nós tivemos um período de férias. De 22 de abril a 6 de maio, um recesso, né? E a partir do dia 11 de maio, nós iniciamos as aulas online, ok? Bom, e no que nós nos pautamos para organizar assim, né? Em 3 pontos principais. Na medida provisória 934, onde ela suspendia a obrigatoriedade da escola cumprir 200 dias letivos, mas o ensino fundamental não foi exonerado de cumprir as 800 horas. Esse é o nosso maior desafio. O parecer do Conselho Nacional de Educação número 5 nos possibilitou reorganizar o calendário, né, e computar aulas não presenciais como cumprimento da carga horária, uma vez que não foi aberto mão das 800 horas. E a resolução do Conselho Estadual 474, ela nos permitiu reorganizar os planejamentos, né, e mesclando, né, que a gente chama de ensino híbrido, onde a gente podia ter um regime remoto, né, e um regime também através das aulas online, usando tecnologias digitais para informar vocês, para comunicar de acordo com a faixa etária. Bem, aí o que aconteceu com isso? Né? Então, nós passamos a ter o ensino remoto de forma síncrona, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? É conectar e interagir ao mesmo tempo, e o assíncrono, né? Que é a realização de atividade de acordo com o tempo e o horário e local mais adequado para cada família. Então, igual a Lânia falou, as aulas são gravadas para isso, para se o pai não puder, né, assistir, o aluno não puder assistir de uma forma síncrona, o pai pode depois passar a aula, né, para não ficar somente os roteiros e a orientação ficar toda por conta de vocês. Para isso, nós capacitamos a equipe, adequamos o nosso currículo. Como que a gente adequou? Isso que a Lânia falou, foi dada essa permissividade. Então, a gente foi lá, né, nos objetivos da BNCC e olhou o que é tido como espinha dorsal, né? O que a gente vai priorizar agora para depois, quando a gente tiver, né, lá em janeiro, em dezembro, que seja, a gente vai dando essas coisas que são mais secundárias, né? Então, a gente fez isso. E também o planilhamento. Gente, todo local que eu trabalho, eu gosto de implantar, né, esse trabalho com planilhamento, que é uma coisa que as escolas geralmente não usam, que é o quê? Lá no final do ano, a gente faz aquelas grandes reuniões, né? E no caso, a Amanda, né, juntamente comigo, e até a professora anterior que estava, a gente pega o material, o livro, destrincha ele para o ano todo. Então, a gente sabe certinho, olha, tem que ser tantas páginas, tanta semana, tantas páginas nesse mês, tem que trabalhar esse evento, né? Se ele não for trabalhado, como que a gente vai trabalhar o tema que ele abordaria? Então, é um trabalho realmente de muito planejamento. E isso, nós começamos a reorganizar os planejamentos da etapa. Estava prevista alguma coisa, por exemplo, a primeira etapa, ela fecharia no início de maio, né? Nós vamos encerrá-la agora, dia 31 de julho, ok? Bem, e quais os tipos de ferramentas que nós passamos a ter para lidar com esse ensino híbrido, né? Nós temos a Agenda Edu, que foi uma ótima coisa, né, gente? Que ela já era uma ferramenta, então ela passou a superar as distâncias, estreitar laços e manter um relacionamento com vocês e com os alunos, né? A linha de transmissão de WhatsApp, né, que a direção tem. Então, quando a gente precisa de mandar alguma coisa mais assertiva e direta, né, a gente faz uso disso, mas ela não dá para mandar grandes coisas, como, por exemplo, a gente manda pela Agenda Edu. E atividades impressas. Eu lembro que bem no início, né, eu tive, assim, bastante
questionamento dos pais. Vai mandar bloco de atividade para os meninos? Eu expliquei, gente, não é a filosofia do IEP, né? Não é a nossa proposta pedagógica calhamaço de atividades, né? Então, a gente ficou muito preocupado com isso e já vamos devagarinho avançando. Vocês vão ver daqui a pouco, em agosto, que isso vai mudar, porque para a gente a sincronicidade ela é mais importante do que muitas folhas, né? Sem contar que a gente já tem o apoio dos livros didáticos. E também através de atividades, como, por exemplo, a cápsula do tempo, ela foi enviada. A princípio, ela não teve uma nota, né? Mas ela é um instrumento valiosíssimo histórico. Então, é muito importante que vocês vejam valor, mesmo em coisas que não valham nota, tá bom? E outra coisa também que a gente não abriria a mão jamais, né? Que é o trabalho nosso, que é muito intenso com as habilidades socioemocionais. Por quê, gente? Como a Lânia colocou, conteúdo a gente consegue diluir. Porque conteúdo em escola, ele é gradativo. Principalmente nessa turminha de primeiro ano, né? Ele vai num ciclo que vai fechar só no terceiro ano. Então, dá para a gente desenvolver esse trabalho tranquilo. Agora, a criança com 6 anos, tem coisa que tem que trabalhar nela que não dá para esperar ela com 7, com 8 anos. Então, como que a gente encontrou uma forma de trabalhar isso? Através da atividade de integração família e escola, através dessa roda de conversa em família, que é um momento muito valioso na escola, esse momento de rodinha, né? E também, eu quero retomar essa rodinha, é interessante, algumas famílias têm socializado comigo, aí eu vejo, primeiramente, uma preocupação delas muito grande em cercar tudo, explicar tudo para a criança, aí eu vou orientando, falo, gente, ouve a criança, deixa ela falar, e tem sido descobertas assim, nossa, Giovana, eu não imaginei que ele saberia conversar sobre isso. Então, a gente, às vezes, subestima a capacidade da criança. E o trabalho nosso, orientadores, né, que agora também vocês estão sendo mais afincamente aí no processo de aprendizagem, é justamente dar esse suporte para a criança poder se sentir segura, né? E aí, outra coisa também, né? Eu continuei atendendo vocês na orientação educacional, né? Mas também foi aberto para vocês um acompanhamento psicopedagógico. É mais essa coisa, nossa, hoje eu estou muito cansada, está muito sobrecarregada, não estou conseguindo acompanhar. Não, Giovana, minha filha fica incomodada com tal coisa, meu filho não está acompanhando isso. Então, eu vou ouvindo esses relatos, né? Assisto às aulas, às vezes eu não estou ali de forma síncrona, mas depois eu assisto para ver até o comportamento dos meninos. Mas como eu já disse naquela reunião que nós tivemos, as crianças nos surpreendem, né? Rapidinho os meninos deram conta de usar, uma vez que eles já são dessa era digital. Bem, então, gente, o que nós esperamos de vocês, família, né? Qual que é o papel da família nesse regime remoto? É muito, mas muito importante que vocês tenham uma rotina, que vocês estabeleçam, que vocês façam uma gestão da rotina da criança. Isso, gente, foi comprovado por meio de estudos. Já falei isso em outras reuniões com vocês. A criança que desde o berçário, ela tem um contato, né, com uma forma de organização que dá a ela uma segurança, ela se sai muito bem futuramente. Então, por exemplo, a criança ela tem que compreender, nem que seja a grosso modo, eu acordo, tomo café, vejo um pouco de TV, brinco, almoço, dou um cochilo, depois eu tomo um banho e estudo, depois eu vejo um pouquinho de TV e eu durmo, né? Esses grandes blocos, mesmo que não seja uma agenda tão detalhada, dá à criança uma segurança, ela sabe o que vai acontecer a seguir. Agora, hoje eu ponho ela para estudar no horário, amanhã não põe, hoje está na sala, amanhã está no quarto, isso não é bom para a criança. Eu sei que é pedir, às vezes, muito para uma família que está trabalhando home office, mas eu até já fiz um vídeo dando dicas de como que vocês podem organizar, né, para a criança compreender esse espaço de vocês e o espaço dela, né? Porque aí vocês vão ter condições de orientar a realização das atividades. Pela idade deles, gente, não dá para eles ficarem totalmente sozinhos, né? Isso também não é saudável. É preciso ter um adulto ali por perto, mesmo que ele esteja fazendo uma outra coisa, tá bom? Então, são famílias e escolas conectadas com o mesmo fim, ok? E quando nós retornarmos às aulas, né? Como a Alana falou, é a pergunta de 1 milhão. Quem sabe que data que é, né? Mas nós precisamos de trabalhar pensando que pode ser agora em setembro, pode ser em outubro, né? Mas nós já estamos preparando como que vai ser esse retorno. Então, a gente acompanha todas as deliberações dos órgãos competentes,
né? A gente está estudando como que outras cidades, outros países fizeram para a gente poder não cometer os mesmos erros, né? E buscar os acertos, cuidando da infraestrutura da escola, protocolo sanitário. Foi até interessante, numa reunião, a mãe perguntou assim, Lânia, como é que vocês vão fazer, por exemplo, um menino abraçar o outro? Nós não temos essa resposta, né? A gente vai ter que viver. Agora, a criança, ela recebe com muita tranquilidade os famosos combinados, né? Ela se sente participativa, protagonista. Então, ela acaba acolhendo essa nova realidade, às vezes, melhor do que a gente. E a nossa preparação pedagógica, como ela falou, reorganizando o calendário, planejamento, e fazendo essas avaliações, como nós já fizemos uma, né? E faremos outra. E mesmo que a gente faça isso, gente, ao longo desse. Oi? Agora voltou. Voltou? Mesmo que a gente faça isso agora, quando nós voltarmos, a gente vai ter um momento também diagnóstico. Por quê? Tem criança que está acompanhando tudo, tem criança que tem dia que acompanha, tem dia que não acompanha, tem gente que está acompanhando só remotamente, né? Não, é só assíncrono, não está participando das aulas. Então, a gente precisa de ter depois para conseguir perceber, né? Qual é o nivelamento que a gente precisa fazer. Ok? Quais são as nossas estratégias? Então, fazer esse diagnóstico, implantar e reorganizar, se necessário, todo o processo, né? E depois conseguir, num apanhado anual, fazer um relatório desse desempenho das crianças, né? Porque nós temos isso muito detalhadinho, que a gente faz isso em parceria com a Share Baby, né? Que é saber especificamente o que uma criança no primeiro ano tem que saber, ok? Bom, e para o segundo semestre, gente, o que nós estamos prevendo, né? Em 31/7, a gente encerra essa primeira etapa e logo no início de agosto a gente vai divulgar o resultado das crianças. E nós também iniciaremos um novo horário de aula. Então, vocês não se assustem, né? Mas nós precisamos ter aula de 1h até as 5h20. Então, vocês vão receber esse horário para se organizar direitinho, mas a gente vai ter aula online, né, que vai ser mais direcionada, com os conteúdos mais específicos. Vamos ter aulas mais interativas, que é aquelas brincadeiras. Busca em casa isso, vamos fazer arte daquilo, vamos fazer uma culinária, né? E nós teremos também a última aula, ela vai ser uma atividade independente do para casa, que eles vão realizar. Depois tem que mandar foto para a gente ver que foi realizado, né? Para também computar como aula. Porque, gente, a exigência para a gente prestar conta de que essas aulas estão sendo dadas junto à secretaria é muito grande, né? Então, a gente vai ter esse horário. Vocês não vão ver aí no horário aula de educação física. Por quê? Porque até o presente momento, né, por tudo que a gente está lendo, a gente não viu como que isso vai acontecer ainda. Nós estamos buscando fontes, estudando, né? Estou fazendo umas consultas aí. Se mais à frente a gente conseguir organizar isso, ela vai entrar no horário. Se não, quando nós voltarmos, a prioridade de reposição, a gente vai ter mais aulas de educação física. Ok? E para finalizar, eu coloquei algumas perguntas, né, que eu tenho ouvido e queria socializá-las com vocês. Então, vamos lá. Pode passar aí, Lânia. Pode ir. Lânia. Não, pode passar aí. Agora foi. Ok. A primeira pergunta é: meu filho está aprendendo por meio das atividades enviadas nos roteiros? Ou pelas aulas online? Claro que está, gente. A criança, né? Ela é totalmente receptiva ao aprendizado, né? Então, não fiquem preocupados. Nossa, tá pegando muito, tá pegando pouco. Vocês oferecendo para ela com as melhores condições que vocês puderem, é isso que nós esperamos, tá? Segunda, as crianças vão absorver tudo que estava proposto e previsto para 2020? Claro que não, né? Porque elas nem vão ter contato com algumas coisas, dependendo de como vai ser reorganizado, vai ser diluído em 2021, 2022. Mas podem ter certeza, o que está sendo priorizado é aquilo que é, como eu falei, como se fosse uma espinha dorsal, tá? Outra, acho que esse ano está perdido. Não seria melhor repetir o ano? Não, tire isso do pensamento, né? Não justifica reescrever um ano inteiro por causa de uma coisa que não dependeu, principalmente das crianças, né? Isso a gente tem meios de fazer esse trabalho. Não consigo ensinar como a professora ensina. Será que isso é bom para o meu filho?
Gente, sejam misericordiosos com vocês, né? Nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, sobrecarregado de coisa de casa, de faxina, de comida, de trabalho, de home office. Nossa Deus, de tanta coisa, de estar convivendo todo mundo junto, é muita coisa. Então, não sejam tão exigentes, sabe? Procurem respirar, né? Com a gente mesmo que está fazendo esse trabalho da melhor forma, com todo carinho, com vocês, né? Com os cônjuges, com os filhos, né? Dá uma respirada e saiba que a gente está tentando fazer da melhor forma possível, ok? Devo me preocupar em relação à alfabetização? Jamais. Esse ciclo, né, ele começa na educação infantil e finaliza no 3º ano. Então, nós temos aí uma caminhada pela frente, tá bom? Como solicitar uma reunião se eu tiver alguma dúvida em relação ao cognitivo ou mesmo ao socioemocional do meu filho ou filha? Como a Lânia falou, né, eu estou à inteira disposição, disponibilizei meu WhatsApp já várias vezes, tenho atendido vários pais, né? A gente marca um horário justamente para isso, para a gente poder conversar sobre essas dúvidas que vocês têm. Agora me coloco à disposição, quem quiser fazer perguntas, estou às ordens. Giovana. Pois não? Eu só não entendi ou perdi a questão do último horário de aula, de 4 às 5h20, é atividade o quê? Que eu perdi. Assíncrona. Vai ser tipo assim, por exemplo, realize um desenho sobre o que nós conversamos na aula de ciências e mande uma foto, aí no caso eu vou disponibilizar o WhatsApp para a professora. Entendeu? Entendi. O que a gente sentiu, Letícia? Letícia, tá vendo, mãe? Fernanda. Igual a Ana lá. Para eles ficarem de 1 hora até 5h20 direto na tela, né? Isso nem é recomendado. Puxado. Então, mas a gente precisa cumprir uma carga horária. Então, a gente criou essa forma de uma atividade que eles vão continuar aí no horário de aula realizando, né? Mas não diretamente na tela. E vai ter sempre alguma atividade relacionada na aula do dia. Isso. Beleza. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Giovana, Pois não? eu tenho uma dúvida. Nesse caso aí que você apresentou, né, que vai ter aula aí de 1 até as 5 lá. Ok. A gente vai ter, né, eu sempre estou acompanhando o Lucas em todas as aulas dele online, eu gosto de estar por perto, mesmo para seguir aquelas regrinhas, de não ligar o microfone, não falar fora de hora, essas coisas. Então, e aí nessas aulas online, de 1 hora, sempre tem para casa. Aí vai juntar essa aula de 1 às 5 mais para casa ainda para a gente? Mas aí a gente não vai ter mais vida, a gente não vai ter mais vida social. Onde vai ficar meu serviço aí? Porque eu vou ter um horário para estar acompanhando ele, horário para fazer para casa. Olha, o que a gente orienta, né? Quando a atividade precisa que vocês estejam perto, você vê que vai escrito no roteiro? Vai escrito assim, olha, solicitamos a presença de um adulto perto da criança. Sempre a gente escreve, sempre tem uma aula que a gente pede isso. Por quê? No mais, a gente já percebeu que os meninos dão conta de acompanhar as aulas, entendeu? A gente estava com um probleminha na aula de inglês, porque a Carol, pela CELEP, ela tem que falar a aula dela, né? Tanto é que, não sei se vocês viram, tem uma coordenadora do CELEP que ela está sempre assistindo a aula dela. Ela tem que falar inglês. Mas o que vocês têm que deixar? Não sofrer, sabe assim? Porque se eles não souberem, vocês têm que incentivar que eles perguntem, porque nós temos que criar estratégias para eles poderem entender com ela. Assim vai ser as aulas, entendeu? Por que a gente deixou só agora para agosto esse horário? Porque precisava deles acostumarem com essa realidade. Agora a gente sente que eles estão preparados para isso. Mas você não tenha dúvida, se a gente sentir que está ficando uma sobrecarga, a gente vai buscando equilibrar. Vou te contar um segredo. Né? Quando a gente começou, nós estávamos, com conteúdo, com página e com livro. Aí nós recebemos uma reclamação. Aí fizemos uma consulta. Aí todo mundo ficou sem ter coragem de falar e tal. Temos uma pisada no freio diminuindo. Essa reclamação foi minha. Então, foi só sua, não. Daí a pouco, choveu de coisa. Nossa, tá sendo muito pouca coisa, que não sei o que, o menino tá ocupando. Então, só para você entender que a gente procura da melhor forma possível, tá dando uma equilibrada nisso, entendeu? Porque a gente tem um compromisso de cumprir 800 horas, né? Inclusive o para casa é contado.
né? Mas também não é falar assim, nós vamos jogar para vocês tudo, não. A gente vai tentando temperar. Uma atividade vocês ajudam, na outra eles dão conta de fazer sozinho, e até é bom para vocês nos ajudarem nisso. Olha, Lucas, você dá conta de fazer isso. A Amanda falou que você está indo bem e tal. Se não der, você tem que me procurar, porque aí nós vamos ter que criar estratégias como nós fizemos da outra vez. Né, como diz, achando a dosagem certa, entendeu? Mas não sofre antecipadamente, não. Por favor. Tá bom? Tem mais, gente? Tá joia. Mais alguém? Turminha boa e não faz pergunta, só 2. Ok, você tá com a cara de desespero? Quem tá, gente? Eu tô trabalhando também, tô trabalhando em casa. Então, de manhã eu faço para casa com ele. Eu vou ficar de manhã fazendo para casa e à tarde inteira com as aulas. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Vai dando essa autonomia para ele, porque ele já dá conta. Você vê que ele já tá achando até o chat, vocês viram, né, gente? Algumas eu tô deixando, algumas eu deixo ele participar sozinho, mas assim, eu percebo que dá uma voada, entendeu? Kate, mas sabe uma coisa interessante que eu avaliei outro dia? Nós temos um número muito bacana, sabe? A gente percebeu que crianças que às vezes na sala, por exemplo, assim, não se manifestava tanto, porque tinha um colega que às vezes, né, tem uma facilidade de verbalização maior. A criança que às vezes se distraía mesmo com mais facilidade, eles estão bem mais concentrados. Isso é uma coisa muito positiva. Eu falo assim, Deus faz tudo muito perfeito, né? Há males que vêm parabéns. Gente, essa história da tecnologia nos fez observar coisas incríveis. E ver nas crianças também coisas que, às vezes, se a gente não tivesse esse uso, a gente não teria percebido, né? Então, eu acho que a tecnologia veio para ficar, né? Nós temos que saber adaptar com isso aí. Como assim? Fica na escola à tarde, a gente parte do princípio que lá eles não distraem tanto igual aqui, mas às vezes distrai também e a gente não sabe, né? É isso aí. Aqui a gente vai vendo. O desafio nosso, né, educadores, é esse, é conseguir encontrar uma estratégia, né, para poder abarcar todas essas diversidades, né? Isso que é o nosso desafio. Por isso que a gente tem que estar muito junto, tá bom? Mais alguém? Oi, meninas, boa noite. Boa noite. Ô, Giovana, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do planejamento que vocês aí estão pretendendo, tem alguma possibilidade de, às vezes, vocês dividirem em turmas? Por exemplo, suponhamos que tenha 10 crianças. Aí, ou talvez dias de revezamento, ou então um grupo na parte da manhã, outro grupo na parte da tarde, para que tanto facilitar as crianças e também poderem participar mais das aulas, entendeu? Porque eu acho que, às vezes, pela quantidade, eles terem uma participação, né, e dentro de 1 hora só, eu acho, às vezes, o tempo pouco, mais o suficiente, né, para eles poderem ali participarem da aula. Mas pela quantidade de crianças, às vezes eles não têm tanta participação, né, não têm, às vezes, tanta atenção como, às vezes, eles gostariam e deveriam de ter. Existe essa possibilidade? Ô, Fernanda, eu acho que isso aí é mais uma questão até da Lânia responder. Porque, assim, olha... Deixa eu responder. Isso é administrativo, sabe, Fernanda? Embora não pareça, mas é. Porque o professor, ele tem um contrato com a escola, entendeu? Então, assim, se ele trabalhar de manhã e de tarde, ele tem que ganhar 2 vezes, ele tem que ganhar de manhã e de tarde, entendeu? Então, eu não posso colocar ela para dar a mesma aula de 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. A professora vai ter 4 horas de aula, né? A partir de agosto, que ela vai trabalhar no período da tarde, que é o horário da professora. Não, entendi. Entendeu? Porque a partir do dia 31 de julho vai ser dessa forma, de 1 a 5, né? Mas eu queria ter feito essa pergunta antes, porque até então o horário é 1 hora só, né? No turno da tarde. Então, mesmo que seja à tarde, mas às vezes dividir o grupo, né? 2 horas para um determinado grupo, 2 horas para o outro determinado grupo, né? Não sei se seria interessante, né? Não, porque aí o conteúdo fica a gente trabalha metade do conteúdo que ia trabalhar no dia, porque se eu vou trabalhar mesmo conteúdo 2 horas, depois outras 2 horas o mesmo conteúdo, as outras 2 horas que seriam de aula, de conteúdo, elas são perdidas. Então, assim, a gente reduz o momento de aprendizagem
da criança em 2 horas diárias. Ah, entendi. Em relação à carga horária, entendo, né? Porque até então eles estavam tendo só uma hora, né? Mas passando para esse outro horário aí, às vezes, né, fique melhor. Vai ter mais então. Oportunidade, né, de manifestar, de participar, né? e às vezes, né, um para casa corrigir, às vezes com explicação, né? E não só corrigir com a resposta que é correta ali no dever de casa. E até porque para mim também tem sido muito difícil, porque tanto eu quanto meu marido estamos trabalhando, e a Giovana está fazendo revezamento com as avós, né? Então, a tecnologia para as avós aí também teve que elas tiveram que dominar, né? E estão tendo que dominar também, sabe? Então, assim, Bacana é muito que tá difícil tendo para essa mim, que eu ajuda. eu não consigo acompanhar, infelizmente, as aulas dela. Então, chego à noite e ainda vou fazer para casa. Tá bem puxado. Mas tá bom, eu entendo aí, compreendo, e vamos aguardar, né, os próximos dias, a gente ver como que fica. Obrigada, viu, Fernanda, pela compreensão. Eu que agradeço. Oi? Oi, Giovana. Essa atividade aí, Às com o nome 5, chique né? que eu esqueci, que é do último horário. Não sei falar isso, não. Bom, é possível que não seja todo dia algo, por exemplo, hoje é massinha, amanhã é alguma coisa muito Não, tipo elaborada, assim, fica assim, uma coisa para dar uma muito, fica uma coisa intercalada. muito elaborada, tipo uma vez só na semana, as outras mais, né? Tá bom. Para pensar nisso, assim. Pode deixar, vamos pensar com muito carinho, tá bom? Tá ok. Mais alguém, gente? Bacana, gostei da participação de hoje, viu, gente? Vocês estão de parabéns, essa turminha. Giovana, Oi. Ei, Lúcia. diminuir essa atividade extra nos dias que não tem aula da Carol, porque eu percebo aqui em casa que nos dias da aula da Carol as crianças ficam agitadas, elas participam, adoram, mas quando a tia Amanda chega, já estão assim, ai, eu quero café, ai, eu quero descansar, ai, a aula está muito demorada. Aí toda hora pergunta, a aula já está acabando? A aula já está acabando? Entendi. Não, pode deixar que eu vou pensar nisso que a Raquel falou, né? A gente pode estar mesclando, por exemplo, terça e quinta ser mais bola baixa por causa dos outros dias, né? Pode deixar que eu vou pensar nisso aí com a Amanda com carinho para vocês. Pode deixar. Pensa porque eu acho que vai fazer diferença para os meninos. Eles adoram a Carol, mas eles ficam no segundo horário cansados. Porque a aula dela é bem dinâmica, né? Aí fica mesmo. Pode deixar, nós vamos pensar nisso sim. Agora, não sei se vocês viram lá, tem um intervalozinho para lanche também, viu? Vai estar todo mundo mostrando os lanchinhos aí, se Deus quiser. Obrigada, Lúcia. Vou levantar na mão, igual a Letícia manda levantar. Com essa extensão das aulas online, né, que vai ser todo dia, nesse horário mais extenso, a previsão de dar as 800 horas necessárias até quando? Até dezembro? Não, né? Vai ser mais, né? Mais. Vai mais um cadinho, não dá não. Tá. Aí vamos supor que no meio do caminho aí mude a estratégia e volte para o presencial. O que já foi feito vai ser abatido para render menos presencial. Isso aí. Tá. E aí, se não voltar, não voltou, o máximo é janeiro. Aí tem que esperar aquela data lá, aí né? Depende da legislação que tem. Pensei que você tinha falado isso. Beleza. Tá bom? Prontinho? Acabou, gente? Se tiver mais alguma pergunta. Então, vou agradecer a presença de vocês. Essa reunião foi muito boa, muito produtiva. Gostei muito da participação de vocês. Acho que é importante isso, vocês tirarem as dúvidas de vocês, esclarecer. Falar para vocês acalmarem o coração de vocês com essas aulas de agosto. Tudo é uma adaptação, assusta. Nossa, meu filho, 4 horas lá tendo aula. Calma, gente, as crianças vão se adaptar. Mas nós aqui também, nós estamos querendo fazer um massacre de criança, nem de pais, não. Então, por isso que é importante o feedback de vocês constante. Por isso que eu gosto dessa relação próxima com as famílias, e a Giovana também, porque, olha,
não está funcionando isso aqui, entendeu? A gente vai vendo o que melhor atende, porque o nosso objetivo é o processo ensino-aprendizagem. Não é colocar o menino ali para cumprir horário, não. Então, quero que vocês tenham essa clareza do processo de ensino-aprendizagem, que é o que a gente busca, tá? E agora, pode ser que a gente comece acertando, pode ser que a gente erre ali e a gente vai junto com vocês. Vocês vão dando esse feedback para a gente. Por quê? Porque isso é novo para a gente também. Né? 4 horas de aula online, como a gente nunca tinha feito 1 hora de aula online, mas não deu certo, não funcionou, o pai que não pode, não viu depois a aula, não foi se organizando, se adaptando. Agora, a gente tem que ter essa consciência, é novo, é a realidade, vamos ter que fazer da melhor maneira possível, como dá para ser feito, mesmo para minimizar as perdas que as crianças já estão tendo com esse afastamento social, né? Porque essa parte de interação, ela não volta nunca mais. Ela ficou e ficou para trás mesmo. O conteúdo a gente retoma, mas a interação não tem jeito, né? Aquele convivência com a professora, aquela troca de espelho, aquele correr no parquinho, aquele brincar junto, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que fazer o que a gente pode hoje da melhor maneira possível. Acalme o coração de vocês, nós estamos aqui. Qualquer coisa, vocês vão dando feedback para a gente e a gente vai aí procurando fazer desse ano 2020 da melhor maneira possível, dentro das possibilidades que a gente tem. Ok? Agradeço a presença. Diga, Marcela, você quer falar alguma coisa? Quero. Deixa eu só lembrar de uma coisa aqui. Agora que vai ter mais horas, né? A gente pedir a Amanda para lembrar sempre a hora que começar. Pede para ligar o microfone, não falar coisa à toa, porque 1 hora já é cansativo, né? As coisas desnecessárias. Agora, esse tempo inteiro, misericórdia. Ok. Vou focar nisso, as mães. Só isso. Tá ok. Gente, ó, muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe, ilumine nosso caminho, para a gente estar sempre fazendo de forma assertiva. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Com Deus, gente. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.